todos muito bem-vindos. Boa noite para você que tem procurado seu imóvel, comprar, vender, decorar, reformar, pintar, fazer tudo o que você precisa. O Chaves em Pauta é o seu canal de informações. É isso aí, amiguinho. Venha cá, venha obter mais informações e hoje traremos aqui uma grande colega de trabalho, tá? De trabalho eu digo porque está aqui inserida no setor imobiliário. Ela trará aqui grandes curiosidades para a gente e também muitas novidades. Temos hoje o prazer de receber Ana Maria. Ana Maria que trabalha, é responsável por um setor de parcerias, e aí ela vai contar um pouquinho mais pra gente, mas ela trabalha na Italínia Casa Bela, em Sorocaba. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Se você já se interessou por móveis planejados, se você pensa em trocar aí e dar um charme na sua casa, esse vídeo é para você. Pode compartilhar. Se você quer mais informações sobre isso, esse é o momento. Ana, vamos conversar um pouquinho? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo Quero ótimo. agradecer, o convite, a oportunidade que a gente tem de levar um pouco mais de informação sobre esse setor de imóveis planejados, né? Sim. Que hoje não é só um luxo para os imóveis, mas uma necessidade, né? Tanto para os ambientes compactos e para os ambientes hoje integrados, né? As casas maiores, apartamentos maiores. Muito legal. Na verdade, a gente percebe que tem uma valorização muito grande, né, do imóvel, às vezes, só por ter O planejado. planejado. Exatamente. E também tem essa questão que a própria Ana Maria trouxe pra gente agora, os apartamentos mais compactos. Quando você tem o planejado, você, além de uma valorização de imóvel, você tem também um uso e ocupação do espaço mais assertivo, né? Exatamente. Então, pesquisas comprovam, né, que um imóvel hoje que não tem os planejados, ele demora mais para ser alugado ou vendido, quanto aos imóveis que tenham pelo menos as áreas molhadas, né? A cozinha, o espaço gourmet, Banheiro. um lavabo, banheiro. Então, o mercado imobiliário, ele pede, né? O cliente, ele pede por esse perfil do produto, já com móveis, né? Nem que seja ali a cozinha, que é a prioridade hoje, pelo menos uma cozinha, né? Planejada. Ai, olha, eu vou te falar que das poucas vezes que eu fui visitar, ou que eu fui acompanhar uma visita para aluguel de imóvel, o que a gente procurava realmente era cozinha, que tivesse o planejado, e guarda-roupa. Sensacional. Chama muita Closet. atenção. Ah, não, se tiver closet, filha, aí é luxo. Aí ganha 10 pontos. E o que é legal também é que o cliente, o investidor que está comprando o seu imóvel na planta e está pleiteando aí uma locação futura, como planejado, ele vai ter ali um investimento, mas o retorno também é certeiro, né? Além de locar mais rápido, ele consegue aí ter um aluguel ainda maior. Isso que eu ia perguntar, vocês dois, né? Você que trabalha com parte planejada e você que tem essa experiência do mercado. A galera paga mais? Se tiver... Paga mais. Paga mais. Como eu acabei de falar, o imóvel hoje que ele não tem nada, né? Ele é novo, é um apartamento, por exemplo, que acabou de ser entregue e o investidor ele vai só alocar esse imóvel. A probabilidade dele perder para um apartamento que já tem pelo menos a cozinha é muito grande. Então, de 10 clientes que estejam, né, em busca de um imóvel para alocação, 8 eles darão preferência para o apartamento que vai ter pelo menos a cozinha planejada. É porque é menos gasto, né? Não, e mesmo sendo um aluguel mais caro. Exatamente. Ele opta em fazer o investimento do aluguel um pouco mais alto, mas que já tem os móveis planejados. Isso é um fato. E aí entra também a questão dos condomínios, né, de casa também. Hoje os construtores, eles constroem as casas para vender já com a cozinha e o espaço gourmet, pelo menos. Vocês têm noção de quanto aumenta em valor? Olha, depende do projeto, né? Depende do que o investidor, na verdade, quer investir, tá? Não, vamos supor assim, eu investi, sei lá, 20, 30 mil para montar um planejado em X áreas, não sei. O quanto que isso engloba no valor final de venda? Vocês têm essa noção? De venda ou de locação? Dos dois. Dos dois? Estamos aqui, né? Já estamos aqui. Olha, a valorização ela é bem acentuada. Por exemplo, um apartamento que ele cru, digamos assim, estaria aí por volta dos 300 mil reais.
ele todo mobiliado, 30 mil reais, você faz um belíssimo planejado, né? Imagino eu. Dá para ter algo próximo aí de ter uma cozinha, uma cozinha, um quarto. mas eu tenho um dado bem preciso. Então Isso é incrível. Vamos aos dados. Vamos aos seus Vamos dados. aos dados. Vamos aos dados. Olha, hoje um apartamento, tá? Em média de 50 metros quadrados. O cliente que ele investiu em média de 300, 400 mil, ele vai investir uma média de 15 a 25% de imóveis planejados do valor do imóvel. Tá. Isso é um projeto completo, né? Um projeto já intermediário para um projeto bem elaborado. Se ele, de repente, vai investir numa cozinha, isso a gente falando do produto Italínia, tá? Tá, mas assim, Qualidade, né? Vamos lá. Qualidade, Exatamente. material. E o que seria, assim, de fato, um projeto bem elaborado, um projeto completo que você trouxe? Um projeto com estruturas em madeira, né? MDF e MDP que nós trabalhamos. Os acessórios, que são as ferragens e amortecedores, né? Em todas as portas. Quando a gente fala num projeto elaborado de médio padrão para alto padrão, a gente está considerando detalhes como metalon, alguns vidros, né? E cores, porque dependendo do padrão de cor que o cliente vá escolher, também tem alteração de valor, né? Então, quando o cliente, voltando na questão de investidor, ele comprou um apartamento e ele quer fazer um apartamento de 50 metros quadrados e ele quer fazer tudo branco, o básico, né? Uma cozinha, né, os armários da cozinha, o banheiro, que é o gabinete do lavabo ali, da parte do lavatório. E guarda-roupa. Os roupeiros, né? Para os 2 dormitórios, né? Ele vai investir hoje, em média, 35 mil reais. Mas era o que eu imaginava. Uns 35 mil reais. Um projeto básico para investidor, para locação. Branco, né? bonito e básico. Exatamente. Bem feito. Básico bem feito. Exatamente. Com a qualidade, né? Italínia, Casa Bela de Sorocaba, com todo o padrão 100 que nós temos. E se ele vai optar por um projeto mais elaborado, que tem muito investidor também, que ele não abre mão de ter um projeto bonito, funcional, moderno, mesmo que ele vá investir um pouco mais para alugar ou para vender. Hoje ele vai investir em média de 50 mil, 45, 50 mil, num apartamento de 50 metros quadrados. Já com uma cor mais específica, um detalhe em vidro, um detalhe em metalon. Fazendo já Exatamente. o gosto da esposa, né, gente? O gosto ali de quem vai morar. Lógico. Aquele apartamento que quando o cliente, né, quando o corretor, ele chega para apresentar aquele imóvel... Apaixona. Com todo planejado para locação ou para venda... Olha, 95% de chance desse apartamento já estar negociado. Por conta de ter móveis planejados. Porque encanta, né? É um encanto a mais. Exatamente. Uma coisa é o cliente chegar num ambiente onde não tem nada, ele vai observar o espaço e vai imaginar as coisas. É muito chocante, né? Quando você entra num apartamento vazio, você não consegue e ter uma difícil, noção. É exatamente isso que eu falava. O cliente, além de ele não ter uma noção do que colocar ali, ele perde também a sensação de espaço. Sim. E aí, quando você vem com um planejado bem elaborado e consegue fazer o uso e ocupação do espaço de uma forma mais assertiva, o cliente ele ganha mais espaço dentro do apartamento. Essa é uma pauta do Chaves que eu acho que é interessante a gente entrar. Porque os apartamentos, lógico, vamos pensar assim, tem suas exceções, mas posso estar equivocada, mas ao meu ver, eles não são mais tão grandes, eles já vêm mais compactos. Sim. E a necessidade de potencializar espaços, de economizar espaços ou de criar espaços inteligentes é cada vez maior. Sim. É assim, Maria, a gente tem para todos os nichos, na verdade, né? A gente tem o cliente que ele está querendo comprar um apartamento menor, como nós temos também cliente que compra apartamento hoje em Sorocaba de 300 metros quadrados, né? E falando de imóveis planejados, é sob medida. Então, todos os espaços serão extremamente aproveitados, né? Em altura, em profundidade, em largura, e ele vai otimizar a funcionalidade do dia a dia desse ambiente.
principalmente a cozinha, né? E os dormitórios. É onde o cliente ele vai realmente ter ali aquele espaço otimizado para os utensílios da cozinha, roupas, malas, enfim. Não tem como hoje você comprar um apartamento de 50 metros quadrados e você, se for comparar, a gente leva muito isso para o cliente, né? Quando ele vai fazer a primeira visita na loja. Ele vai optar em comprar um móvel convencional, por exemplo, que também não é um custo baixo. Hoje né? em dia não mais. Exatamente. Então, o móvel planejado, ele deixou de ser um luxo e ele se tornou uma necessidade. Ó, gente, eu não vou nem mentir, viu? Eu, com a minha total noção de espaço, já errei feio várias vezes. Eu imagino. É normal. Então, se a gente considera que Eu olho e falo assim, vai caber. Vai dar. Vai Mas ficar ainda ótimo. Porque se você compra um móvel convencional, um roupeiro, por exemplo, né? Ele não vai ter a altura e ele não vai ter a largura, a profundidade que a sua parede comporta. Então, você vai perder espaço, na verdade. Isso sem contar também que, além de ele não ter essas dimensões que você trouxe, ele não é um móvel personalizado. Exatamente. Às vezes ele não atende nem a necessidade que o cliente busca, o que é algo que vocês também trazem para o cliente. E aí é onde a gente tem todo esse cuidado de levar para o cliente uma consultoria mesmo, né? Para que o cliente ele entenda que não é nem longo prazo, é um curto prazo mesmo. Ele vai observar que o que ele investiu, de repente, num móvel convencional, ele vai ter que novamente, aí eu não vou falar um investimento, ele vai ter que gastar, porque ele já poderia ter investido na questão do roupeiro planejado para otimizar o espaço, tanto na largura, na profundidade, na altura, considerando um pé direito de, em média, 2,60 hoje, né? Um padrão, mais ou menos. Então, ele otimiza esse espaço e lá na frente ele não vai ter que novamente, né? Se preocupar em comprar um outro roupeiro, porque aquele não está atendendo a necessidade dele. E o cliente, ele entende isso, né? Então, hoje a gente atende, como eu falei, apartamentos desde 50 metros quadrados até 300 metros quadrados. Isso a gente falando de apartamento, para você ver que o cliente, ele gosta de apartamento também, né? Mas vocês fazem casa também? Muito. Todos os projetos. É uma curiosidade que a Ana Maria estava me contando, e eu não sabia, que não é só esse planejamento completo do apartamento ou do imóvel em si. Há a possibilidade de fazer também móveis, por exemplo, uma mesa, móveis à parte também, né, que você trouxe. Exatamente. Porque tem cliente também, Raoni, que eles têm prioridades, né? Então, o perfil hoje do cliente Italínia é o cliente do primeiro AP, da primeira casa, é um posicionamento de jovens, né? Primeira casa, primeiro apartamento. Então, a maioria deles, eles buscam a comodidade do móvel planejado, porém, eles também querem a questão desse custo, né? Então, de repente, eu comprei um apartamento, mas assim, eu tô pagando ainda a parcela do carro, tô pagando casamento, tô pagando festa, ou ao contrário, né? O apartamento vai sair daqui 2 anos, mas ele já quer comprar. E agora, o que eu faço? Exatamente. Então, tem cliente que, ao invés de fazer o apartamento completo, ele dá, sim, prioridade para ambientes. De repente, ele faz só a cozinha, né? Então, tem cliente que ele não abre mão de ter o móvel planejado, mesmo que ele não faça completo, mas ele vai fazer por ambiente. Lá em casa, a gente fez por ambiente. Tipo, quando a gente entrou, tinha cozinha, mas a lavanderia incomodava. Aí, fiz a lavanderia. Aí depois fez os quartos, então foi fazendo conforme dava, né, gente? Exatamente. Também faz conforme o bolso aguenta, né? Exatamente. Então, nós não nos limitamos, né? Óbvio que tem cliente que ele vai achar mais fácil, mais cômodo para ele realmente comprar um móvel convencional, algo mais simples. Mas tem o cliente que ele sabe da durabilidade, ele sabe que depois ele vai conseguir fazer um complemento. Então, a questão da mesa, né? A questão de escritório, de home office. Nós já vendemos, por exemplo, só o home office.
Porque a pessoa trabalha em casa, né? Está se mudando, é a prioridade dele, é o trabalho dele. Vou fazer um home office e aí com calma, com o tempo, a gente vai fechar os outros ambientes. De vender, tipo, a cozinha e o home office, por exemplo. Tipo assim, o home office vai uma prateleira, uma mesa, um fundo. As gavetas, né? Uma mesa, de repente, as prateleiras com nicho, uma estante. E aí o cliente, ele também tem esse olhar, né? De dar prioridade, sim. É legal falar de home office, porque eu nunca imaginei. Quando eu pensava em móveis planejados, eu sempre pensava em cozinha, roupeiro, e dormitórios. Dormitórios. Sim. Banheiro, sim, porque quando você vê que você não tem armário no banheiro, você fica pé da vida. Sim. Triste. E para quem trabalha home office, ele vai precisar de um ambiente que ele esteja também acomodado, né? Funcional. Que ele esteja ali tranquilo para trabalhar, com uma gaveta, de repente com um ficheiro, com uma mesa que tenha aquela torre, né? Com as tomadas, com os fios. Então, a gente tem toda essa estrutura também. Então, quando o cliente... E lá na loja, a gente tem um ambiente home office, né? Então, quando o cliente ele vê, ele se encanta mesmo. A nossa venda é encantar o cliente, né? Tem cliente que compra, sim. É a busca da praticidade, né? Não, gente, todo mundo compra, desde comida até móveis e roupa. Todo mundo compra com os olhos antes de comprar com o bolso. Exatamente. Então, se você consegue notar valor, perceber valor, enxergar valor naquilo que você está vendo e se ver, né? A gente que trabalha com marketing tem essa sensação. Tipo assim, se a pessoa consegue se enxergar naquele ambiente ou consegue se enxergar vivendo aquela situação, você já tem ali 90% da venda feita. Exatamente. E é por isso que dentro do mercado imobiliário que você tem os decorados e justamente por isso também que Pra existem ter essa sensação, né? Exatamente, os ambientes dos quais vocês disponibilizam lá para os clientes, né? A gente falando de mercado imobiliário é muito delicado, porque a gente está lidando com o sonho do cliente, né? Todo mundo que vem aqui fala isso, né? É impressionante. Todo mundo fala assim, não, mercado imobiliário é trabalhar com sonhos. Mas é de fato. Exatamente. E o legado, o que a gente busca e o que a gente faz com muita excelência, né? Estava comentando com a Raoni que dia 29 de janeiro a loja da Italínia de Sorocaba fez 20 anos. Aê! Né? No mesmo lugar, que já é uma tradição, né? Que ficamos ali na Avenida General Osório, no Trujillo. E a partir de abril a gente vai para o Campolim. Então, é um mérito, é uma busca que a gente queria também estar no Campolim. Hoje a marca pede, o posicionamento pede. E o cliente, o que acontece? Ele não compra mais, né? Eu falo, a gente não vende a madeira. Não. A gente não vende o móvel planejado, a gente vende o encantamento. A gente vende o sonho para o cliente, né? Uhum. Então, é o atendimento literalmente. Independente se o cliente ele vai fazer uma mesa, ele vai fazer um home office, como ele vai fazer uma casa completa. Então, hoje, o mercado pede, né? Sabe uma coisa que é costume, assim, meu também, sabe? Até uma certa fase da vida, a gente se preocupa muito com preço. Depois, a gente se preocupa com qualidade. E depois, você se preocupa eu amei? Se eu amei, eu quero. Gostei. E pronto, tipo... E aí, Sim. Por isso que eu falei assim, essa questão de você entrar num ambiente decorado, entrar numa loja e você falar, eu amei, eu consigo me ver aqui, é isso aqui que eu quero na minha casa. Muitas vezes, o valor percebido é muito mais importante do que necessariamente preço. E aí vai, eu acho assim, da fase da vida, né? É engraçado, não sei. Sim. São vários pontos, né? Falando em imóveis planejados, assim como a casa, imagina que o cliente, né, ele acabou de comprar um apartamento, ele acabou de comprar uma casa, ou a casa, ela está na fase de acabamento, literalmente, da pintura. Então, a mulher, ela é o coração da casa, né? E o homem, ele é o pagante, literalmente. Então, quando o cliente chega na loja, a mulher, ela fica encantada. Por quê? Ela tá ali naquela dimensão que ela já se vê, ela já se imagina, né? Então, quando o cliente ele chega na loja, ele vai passar por uma experiência de atendimento. Ele não vai comprar os móveis planejados, né? Não. Então, ele vai passar por essa experiência de vivenciar.
Então, lá nós temos cozinha, a gente tem closet, nós temos ambientes grandes, amplos, né, para as casas maiores e com esses ambientes integrados que hoje se usa muito. E nós temos também os ambientes mais compactos dos apartamentos, as cozinhas mais pequenas, aconchegantes. Então, quando o cliente ele chega na loja, o primeiro impacto dele já é se encantar com a beleza, porque não tem como não se encantar, né? A gente tem um showroom encantador, um showroom funcional, aonde o cliente abre as portas, ele abre as gavetas, ele sente o produto, né? E vale a pena passar pela experiência, exatamente. Né? E quando a gente recebe o cliente na loja, ele vivencia realmente o que ele imaginou, né? Porque ele já viu na internet, ele já teve o Pinterest, né? Já olhou no Pinterest, já procurou no Instagram, já olhou tudo. Então, quando ele senta com o projetista, né, com o vendedor na mesa, e ele começa a detalhar o que ele imagina para o projeto dele, que a gente chama de briefing. Então, todo cliente, o primeiro atendimento, que a gente estava até comentando sobre isso também, o primeiro atendimento é sempre um primeiro contato, uma visita, ele vai conhecer, ele vai experienciar isso, né? E na próxima visita, ele vai ver o projeto dele dentro das particularidades que ele passou diretamente para o vendedor, para o projetista que está responsável pelo sonho dele. Legal. Então, assim, vamos fazer um passo a passo aí. O cliente comprou um imóvel e aí ele quer fazer um planejado. Quais são os passos? Primeiro ele vai à loja, ele vai ser atendido, ele vai observar o showroom. E aí, quais são os próximos passos? Exatamente. Eu ia palpitar aqui. Eu acho que o primeiro passo de todo mundo é pesquisar na internet. Pesquisar na internet. Porque eu ia e mandar o WhatsApp. E fala assim, e te manda todas as fotos. Olha, você faz isso. Por quem nunca, não é mesmo? É lógico. Porque eu penso assim... eu ia te perguntar exatamente isso. Quem é que manda no projeto? Por exemplo, assim, o projetista, ele traz as sugestões ou os clientes já chegam com, olha, é isso que eu quero, isso que eu quero ver, isso que eu quero viver, isso que eu quero na minha casa. Tem essa noção de qual tipo de cliente vai mais na Italínea ou vocês recebem mais? Ai, Maria, isso é incrível, porque o cliente, ele sonha, né? Ele manda em tudo. Então, literalmente. Pitaco ali... O nosso trabalho, como eu te falei, ele é encantar o cliente, né? E nós, como profissionais, nós temos que ter essa delicadeza, essa sensibilidade de dentro de tudo que ele vai vivenciar com a gente no nosso ambiente, pronto, na loja, de showroom, entre cores, acabamentos. Quando a gente fala de acabamentos, cores, telas, metalon, os puxadores, os acessórios, as dobradiças, as corrediças, tudo o cliente ele vai ter acesso, ele vai olhar o que é ou não é a cara dele. E nessa conversa, nessa primeira visita, o projetista, nós temos hoje uma equipe com 6 vendedores, né, altamente capacitados, 4 deles são arquitetos também. Que legal. Então, trazer o cliente na loja, né, receber esse contato dele e entender a necessidade do cliente é sensacional. E pouquíssimos profissionais hoje em Sorocaba, na nossa área, trabalham dessa maneira. Então, nós temos muito treinamento, muito contato com o cliente e a gente busca todos os dias ter cada vez mais essa proximidade. O cliente, literalmente, ele pesquisa, ele vê cores, ele sonha, né? Ele traz tudo aquilo, né? Se bobear, ele já chega até com a maçaneta, né? Eu Exatamente. O cliente, ele sabe o que é espessura, ele sabe o que é profundidade, ele sabe a cor da moda, ele sabe o que é tendência, ele sabe, tá usando muito cinza agora, né? Os tons do cinza, o frejó, né? Que é o tom de madeira mais moderno hoje para se usar. Então, o cliente, ele chega munido de informação. E nós temos todo o respaldo, né, para atendê-los e para colocar o projeto deles dentro da realidade dele. E aí é onde entra a nossa parte do profissionalismo.
né? O cliente, ele sonha, né? Mas até que ponto ele vai investir financeiramente nesse... Tipo assim, vamos fazer esse sonho caber dentro do orçamento. Exatamente, né? Então, o cliente, ele se encanta muito por acabamentos, por exemplo, o vidro reflecta, né? Que é maravilhoso, a gente tem um showroom incrível. Então, o cliente, ele chega lá e ele vê. Então, o vidro, o LED, as prateleiras em vidro, as cozinhas, né? Com acabamento provençal, é o que todo mundo sonha, né? Então, quando a gente tá ali para filtrar tudo isso, trazer o cliente, né, a informação para o cliente e também trazer ele para dentro da realidade. Porque, de repente, se ele não tem ideia de quanto ele quer investir nesse projeto, a gente apresenta para ele número. E aí, se ele se assusta, a gente vai dar uma retomada, não fugir também para não frustrar o cliente, mas trazer ele também para essa realidade financeira. Novas possibilidades. Você falou... Exatamente. Agora... informações que todo cliente quer saber. Você falou dessa cor da moda. Então, 2024, Frejó... Não, como é que é o nome da madeira? O Frejó, ele é um tom de madeira, né? Clara, um tom de madeira que todos gostam. E ele cai bem em cozinha, em home, em dormitório. É uma das cores mais procuradas e a combinação dele é perfeita. Com branco, com o verde oliva... com tons de cinza, né? O cinza, ele tem várias nuances também, um cinza mais claro, um cinza mais escuro, e a gente tem alguns cinza, assim, encantador. Tipo assim, quando entra tem coleção? Por exemplo, essa vai ser a cor da moda, então 2024 vai sair muita cor X. O mercado de móveis planejado, ele é inspirado na Feira de Milão, né? Que acontece todos os anos. Então, a Italínia, em si, falando bem da marca... ela, hoje no Brasil, é a maior rede, né, de móveis planejados da América Latina. Que legal. No Brasil, existem 740 lojas, né, da fábrica. Então, não são franquias, são representações, né? Do qual eles buscam inspiração no mercado europeu, com tudo que há de mais... propício de tecnologia. Chique, hein, gente? Chique. Modernidade. Exatamente. Quando a gente fala dessa qualidade, a gente está voltado mesmo para a qualidade da madeira, né? Das chapas que a gente trabalha. Então, a gente leva hoje para o cliente um produto de alta performance, falando em tecnologia. Mas quando a gente pensa no mercado de Milão, então tem sim coisas que chegam novas todo ano. Sim. A Italínia, ela não trabalha com coleção, o que é mais interessante. Ela trabalha com coletânea. Então, que chique. Porque, esse nome ficou mais chique. Exatamente. A coletânea, ela consiste em agregar novidades. E não ter tudo aquilo ali... Não sai de moda. Não sai de linha. Ela vai atualizando, exatamente. Como o Frejó, os puxadores cava, né? Tem cliente que gosta muito, tem cliente que não gosta. Então, a gente tem várias opções. Então, vai sendo agregado. Outro detalhe são os acabamentos em tela, né? Sintética. Então, tem cliente que gosta muito, tem cliente que não gosta. Então, toda coletânea vem uma novidade. Os tons acetinados, né? Que nós trabalhamos com um revestimento que é exclusividade, que é o revestimento PET. Ele é feito da garrafa PET, literalmente. Que legal. E traz principalmente para os acabamentos em portas, né? Para cozinha provençal, para uma lavanderia. Então você já puxou o gancho da minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar se tem diferença, por exemplo, assim, do tipo de madeira ou de material que a gente usa, por exemplo, nos quartos e nas áreas molhadas, porque você falou das áreas molhadas. Ou se não, normalmente é a mesma madeira, alguma coisa assim. Não, a madeira é a mesma, né? Toda a parte interna nós utilizamos o MDP para acabamentos, né? Que são portas, painéis, a gente usa o MDF, né? Isso é de fábrica, justamente por conta do acabamento de ficar muito mais bonito, né? E o MDP por conta da estrutura e de ser mais resistente. O que diferencia, Maria, é a questão do visual mesmo, né? Então, os dormitórios, como são portas maiores, mais altas, normalmente o cliente ele opta desde o branco, vidro, espelho, né? A cozinha, ela é mais dia a dia, é uma coisa mais
usada, né? Então, imagine que você numa cozinha, que você tá ali todo dia Tudo de branco. cozinhando, né? Suja, e você tem que molhar com tudo, de repente, num laca ou num alto brilho. Então, a gente tem também essa consultoria, a gente presta esse tipo de informação para o cliente. Que, de repente, pensar numa madeira, pensar num detalhe em vidro, mais nos armários aéreos, num detalhe de uma cristaleira, quando o cliente tem mais espaço, né? Então, tudo isso a gente vai otimizando junto com o cliente na elaboração do projeto dele. E dá para ter uma ideia assim de quanto tempo dura um móvel planejado? Olha, em média hoje, mais de 20 anos. É. Com uma excelência em uso mesmo, né? Em durabilidade, 20 anos tranquilamente. Olha só. Então, os primeiros clientes de Sorocaba da Italínia ainda possuem os móveis planejados. Além de possuir, nós temos hoje, né, como nós somos tradição em Sorocaba, 20 anos no mercado, o pai comprou, né? O filho comprou. O filho já está comprando, né? O sobrinho está comprando. Então, nós temos um índice hoje de indicação altíssima. Uma questão, tipo assim, precisa de mão de obra assim, como é que chama aquilo? Manutenção? Assistência técnica. Assistência técnica. Muito, né? Então, é um diferencial. Depois eu vou até falar um pouco da estrutura A Italínia do fornece mercado. a assistência técnica? Sim. Por algum período? Ou... Por 5 anos. Por 5 anos. Garantia. Bom Porque tempo. assim, a gente tem 5 anos de garantia para a parte de madeira e 1 ano para a parte de ferragens, né? E o cliente, durante todo esse período de assistência, de garantia, ele tem acesso à assistência técnica gratuita, né? Que é totalmente humanizada. Nós temos hoje aproximadamente 200 colaboradores no grupo, né? Entre Italínia e Todeschini e o nosso centro operacional, do qual todos são próprios, CLT. A gente não terceiriza nada para o cliente, nada. Então, tudo que o cliente for ter de experiência, que ele precisa de um respaldo de um profissional da Italínia Casa Bella Sorocaba, será do grupo, né? Não é ninguém terceirizado. A assistência técnica, ela vai consistir num ajuste de porta, num ajuste de ferragens, de altura. Tipo, a gavetinha deu uma travada. Exatamente. Fazer alguma coisa. Algo pode acontecer e acontece, né? Então, ele vai ter de pronto esse atendimento, né? Aconteceu algo mais sério, quebrou uma porta, a gente vai ter que trocar isso, aquilo. De pronto também a gente consegue ter o produto para estar substituindo para o cliente, né? E aí vai ser avaliado pela assistência técnica se será uma troca, né? Um defeito, alguma coisa, ou se foi realmente de mau uso. Acontece, né? Então, a gente tem também toda essa estrutura, né? Para atender o cliente. Ana, cheguei na Italínia, entrei, falei... Quero meu orçamento, quero minha consultoria. Quanto tempo desse primeiro contato até a entrega do projeto final? Tipo, montado, minha casa pronta. 80 dias corridos. Legal. Independente do tamanho do projeto, ou dá para, conforme o tamanho, dá para aumentar ou diminuir esse prazo? Independente do tamanho. Porque assim, o Parque Fabril é em Bento Gonçalves, né? Fica no sul. Ele é interior de Porto Alegre. Então, a gente tem essa demanda de fazer o pedido, de fazer a implantação do pedido na fábrica, de ter a fabricação desse produto, né? Então, hoje, em contrato, nós temos 80 dias corridos. Pode acontecer uma exceção de entregar, como já aconteceu? Na verdade, a gente entrega um pouco antes, né? Mas contratual é 80 dias corrido. A partir da aprovação do projeto ou a partir da concepção do projeto? É a partir, a gente chama liberação técnica, né? Então, o projeto, você foi na loja, gostou do projeto, autorizei, assinei hoje, né? Então, esse projeto, ele vai passar por uma avaliação técnica, que nós chamamos de liberação, né? Então, a liberação, ele tem 10 dias para estar retornando com esse cliente para assinar o projeto final, e desse projeto final liberado é que ele vai ser implantado na fábrica o pedido. Então, é a partir desses 10 dias depois que ele é implantado na fábrica, a gente começa a contar 80 dias corridos. E isso é muito importante porque o cliente, nós trabalhamos com muita transparência, né? E o cliente gosta disso.
Porém, é um prazo mais estendido, eu percebi até a cara de espanto dos dois, mas é uma segurança total do nosso cliente, onde nós temos hoje, né, em índice de NPS, de pesquisa de satisfação do nosso cliente, 96,4. É altíssimo. É ótimo. Caramba. Então, assim... Na verdade, o meu espanto foi que eu acho pouco tempo. 80 dias corrido? Se pensar que vem lá do sul, Exatamente. Se pensar que vem do sul, que sim. é todo fabricado Mas lá e vem pra cá. no mundo do fast food, onde todo mundo quer pra ontem. Tem isso também, mas eu acredito. Mas eu não achei ruim, não. Eu achei um prazo 80 bem dias, ok. Porque, sim. você vai estar... Calma. Você vai estar tendo um produto de qualidade que vai durar 20 anos e que vai deixar a sua casa do jeito que você Sim. quer, na medida certa Mas... e com 5 anos de garantia. Mas a realidade, infelizmente, é outra. Todo mundo quer pra ontem. Porque na busca, né, incessante de lubridiar o cliente para fazer a venda, né, sem pensar no depois, no pós, infelizmente a gente passa por situações que tem lugares que prometem para o cliente 15 dias, 20 dias de entrega, né? E a gente fica assim assustado, porque como que uma empresa, né, idônea promete para o cliente um prazo de entrega com 15, 20 dias, né? Só se for uma marcenaria interna, né? Fundo de quintal, né? Ou algo bem pequeno e que não vai ter a tecnologia, A demanda. não vai ter todo esse cuidado. E não é um parque fabril, não é uma indústria, Sim. né? Então, existe muito isso. E Sorocaba é uma cidade muito grande, né? Então, a gente tem muitos que acabam oferecendo isso para o cliente. Tem cliente que acredita, né? E aí, depois a gente escuta muita história na loja. Foi o que eu falei. As pessoas querem tudo, né? Pra mais ontem. rápido, pra ontem. Para ontem. Se o apartamento tiver sido entregue, vai ser entregue, está no planejamento, ele já se adiantou. Mas se o cara quer mudar Pra ontem. pra ontem, A gente tem um trabalho muito legal na loja, que é justamente trabalhar com os clientes futuro, né? A gente chama venda futura. Que são tanto casa costuma entregar um pouco mais rápido, mas tem apartamento que a gente trabalha com algumas construtoras hoje, que entrega em média de 2 anos e meio, 4 anos, né? O imóvel. E aí o cliente ele fica desesperado porque ele já começa a sonhar com essa parte. Então, ele comprou o apartamento, passou ali 6 meses, nem um ano, ele já começa a ver os móveis planejados. E tem cliente que ele fecha com essa antecedência. E ele consegue fazer mesmo assim, mesmo o imóvel estando na planta, ele consegue ir lá e fechar um projeto com vocês? Consegue e é sensacional. Por quê? Nós somos a única empresa que não repassamos para o cliente o valor de deságio. eu ia perguntar isso agora. Tipo assim, meu apartamento vai ficar pronto daqui 2 anos. Se eu compro agora, eu garanto um preço e na montagem não vou pagar mais. Tipo assim, não tem essa questão do repasse de... O valor de material que vai alterar, tudo isso sofre com a inflação. Com o tempo, Exatamente. Com o tempo. E aí, nesse caso, se o Eu cliente fechou um garanti. pacote hoje, para daqui 2 anos e meio, quando for entregue ao apartamento, ele não vai ter esse reajuste. Não vai ter esse atrelado, não. reajuste, a não Que ser legal. que ele vá mudar algo no projeto dele. Mas se daqui 2 anos ele voltar para fazer a liberação, para a gente realmente fazer a solicitação do pedido na fábrica, ele não vai pagar mais nada por isso. Vai ser exatamente aquele valor. Aí eu fechei há 2 anos atrás, ficou 35 mil. Eu vou trocar, essas portas eu não quero mais assim, eu quero com espelho. Ou ele vai agregar algo no projeto dele, ele vai pagar essa diferença. Entendi. Mas se for aquele projeto inicial, tudo certinho, ele vai pagar os Garantia do 35 mil. E assim, agora algo que é interessante para o cliente, para você consumidor. Vamos lá. Você fechou a compra com vocês, tá na planta. A forma de pagamento, como que seria? Ele tem todo esse período durante a construção do apartamento, é lá na frente que inicia a forma de pagamento. Como que ele consegue pagar para vocês esse planejado já elaborado com certa antecedência?
Nós temos uma excelente notícia para o cliente, Puxei o gancho certo, olha lá, meu que amiguinho, esse vem cá. perfil, né? Então, sim, a questão financeira hoje é o maior cuidado do cliente que está em busca do móvel planejado e como ele vai fazer esse pagamento, né? E a Italínia, Casa Bela Sorocaba, né? Existe um diferencial que é ter a própria financeira, né? O que facilita para o cliente a questão de juros, de parcelamento, de pagamento à vista e infinitas possibilidades de negociação. Então, não existe uma maneira correta de vender para o cliente. Desde que o cliente queira comprar, nós vamos nos adequar à condição financeira dele. Com entrada, sem entrada, com intermediárias, né? Cliente que compra o primeiro apartamento, por exemplo, ou uma casa que ele está pagando também ainda, a gente consegue deixar parcelas menores no começo, ter 2 ou 3 intermediárias durante o ano, por exemplo, eu gostaria de dar uma entrada, vamos supor, de 10 mil, mas vou ter esse dinheiro hoje, é fevereiro, vou ter essa entrada em maio. Vamos jogar essa intermediária para maio. Nossa, é um financiamento de uma casa. Exatamente. O valor à vista a gente consegue fazer praticamente em até 12 vezes, né? Sem juros. O valor à vista. O valor à vista. Em 12 vezes. Em Tá 12 bom pra você? vezes. Nossa, maravilhoso. Então, assim, o cliente, ele tem todo esse respaldo também, por conta de ter uma financeira própria, né, que é a Todescred, para toda a rede, né, da Italínia, na verdade. Então, o cliente que ele faz essa opção em comprar hoje um produto Italínia, ele está não só comprando, né, adquirindo um produto de alta qualidade, mas em questão de financiamento, de forma de pagamento, o acolhimento que ele encontra para essa necessidade dele de pagar parcelado, mesmo que ele vai fazer um pagamento à vista, por exemplo, ele ainda tem essa flexibilidade de dividir em 4, em 5 vezes, em 10 vezes, né? Até mesmo porque muitas das vezes o cliente que comprou o imóvel na planta, ele também ele tem um apartamento na planta, ele está pagando por aquele apartamento na planta, e aí ele já começa a ver o planejado. Exatamente. Então ele está assumindo ali 2 compromissos, só que tendo essa flexibilidade, ele vai conseguir arcar com ambas, né? Exatamente. Que legal. Então, essa questão é delicada, né? A gente, além de lidar com o sonho do cliente, a gente lida literalmente com o bolso, né? Gente, casa é uma coisa cara, né? É um investimento, né? É um investimento da sua vida. Exatamente. Então, o cliente... É lindo porque o cliente, ele fala assim, não, eu vou fazer. Né? Eu vou fazer, eu só vou me ajustar aqui, deixa eu só pensar. Essa primeira visita, esse primeiro briefing, sabe, Maria e Raoni, a gente tem esse cuidado em levar para o cliente essa realidade financeira, porque é o momento mais incrível da vida dele. E a gente não pode frustrar também ele, porque ele chega com aquele encantamento de projeto, né? E ele não sabe quanto custa. E nós precisamos levar para o cliente essa informação com cuidado, com delicadeza, trazer ele para a realidade e ir moldando dentro do que ele imaginou financeiramente, ter um projeto lindo, funcional, bonito e que também fique dentro do que ele está buscando, né, em questão de pagamento. Então, não adianta também o cliente chegar lá, ficar encantado, a gente mostrar tudo do jeito que ele quer, apresentar um projeto de 150 mil reais, ele quer investir 50, né? Então, vamos tirar as gorduras aí, né, gente? Vamos exatamente. adaptar, vamos tirar os excessos. Tem cliente que ele chega e é aquele projeto, é o sonho dele, viu, se ficar 250 mil, ele vai fazer. Mas tem o cliente que ele vai falar, não, então vamos fazer o seguinte, realmente eu levei um susto, porque o que eu imaginei, né, vou ter que dar uma repensada. Calma, vamos pensar, vai ali. Tira o espelho da porta, exatamente, né? Tira essa telinha aqui, vamos trocar essa maçaneta por essa. Não descaracteriza o projeto do cliente, mas nós damos as opções, né, cabíveis para aquele momento, né? De repente, é um casal que tá ali casando, vai se mudar, não tem nem filhos, né? Não faz parte. Vamos deixar um dormitório, né? Vamos fazer o de casal, deixa o dormitório de solteiro, você faz ano que vem, daqui 2 anos. A gente tinha pensado nisso.
De repente, tira o espaço gourmet da sacada, né? Faz a sua cozinha dos sonhos. Porque eu queria tanto aquela cozinha. Então, a gente vai adaptando, né, a realidade do cliente, fazendo com que ele também faça algo que é o sonho dele e que não deixe de ter também a beleza, né, do projeto. São 3 fatores aí que vocês trabalham forte. Então, é o desejo, a necessidade e o que ele, de fato... E a realidade. E o poder de compra ali, Exatamente, a realidade. Exatamente. Caramba, que legal. Eu busco muito isso porque eu trato diretamente com os parceiros, né? E esses parceiros que são os arquitetos, os corretores, né? Então, é um nicho de possibilidades a gente atender esse cliente final. Então, quando eu atendo, por exemplo, um cliente que foi um corretor que me indicou esse cliente, ele já comprou toda aquela conquista, né? Em depositar na mão do corretor a compra do imóvel dele. Então, o corretor, ele já sabe como que é esse cliente. Ana, olha, esse cliente, ele é o sonho dele, ele comprou um apartamento assim, que ele já tá escolhendo o piso, ele já tá escolhendo o revestimento, ele escolheu as portas, ele já tá personalizando com a construtora, então ele vai precisar de móveis planejados, só que ele está assim com o orçamento apertado. Mas eu já indiquei vocês, ele confiou, né, na minha indicação e eu sei que você vai fazer o melhor. Quando eu entro em contato com esse cliente e esse cliente ele chega na loja, ele já chega com esse perfil filtrado. Eu já sei o cliente que eu vou receber. Então, você já sabe até mais ou menos uma ideia do que ele deseja para o sonho dele, né? Que ele está procurando personalizar. Exatamente. Então, assim, ter esse cuidado em conhecer o perfil que você está recebendo, né? Não é todo mundo que faz. E as empresas, elas não querem ter esse trabalho, porque a venda, ela precisa acontecer naturalmente, né? A venda, ela não pode ser empurrada para o cliente de imóveis planejados, né? É muito cuidadoso, é muito criterioso isso. Então, quando eu tenho a delicadeza de receber o cliente, que eu já tive a indicação do meu parceiro, gente, é assim, é uma venda pronta. É o melhor dos mundos. Exatamente. Ana, mais uma pra gente entender aqui. Vamos lá. Ó. Se eu posso fazer, então, o projeto da minha casa, eu tenho um apartamento de 50 metros. Eu consigo mobiliar ele, fazer o projeto inteiro, desde 50 mil até 250 mil. Exatamente. Depende do meu sonho e do tamanho do meu bolso. Exatamente. Tá. Qual é hoje o modelo mais vendido da Italina? Tipo assim, característica. Você falou do francesa, do contemporâneo, do... Esqueci o termo. Provençal. Tá. Aí vou formular a pergunta de novo. Então, qual é o modelo mais popular, assim, o mais desejado hoje que a Italina fecha de projetos? Olha, Maria, o cliente, como eu te falei, é o cliente que manda, né? É o sonho do cliente, é a casa do cliente. Então, assim, nós temos todas as opções. Todas as opções. E o cliente, ele busca o que ele vê literalmente de tendência, né? Então, a gente vai falar de tendência de conceito. Hoje, o Provençal, ele tá muito em alta, né? É um projeto que fica lindíssimo, porém, ele é um projeto que ele é mais elaborado. Mais caro. Ele é mais caro. Então, o cliente, ele já sabe, o cliente que ele quer uma cozinha Provençal, ele sabe que é uma cozinha que ele vai investir ali. Esse é aquele momento em que, ó, a pessoa que tá assistindo ali, ele vai dar uma pausa. Vai lá no Google e vai Não, colocar... eu já tava aqui, peraí, gente. Exatamente. Deixa eu ver aqui, modelo de imóvel. Provençal. Modelo de imóvel. Porque se a gente está falando de um projeto personalizado, né? A gente não trabalha por metro quadrado, a gente trabalha por projetos personalizados. Então, o que eu vou fazer em 10 metros quadrados eu vou fazer 10 metros quadrados para você, que é uma cozinha super básica, branca, com um preço bem acessível, como eu vou fazer uma cozinha de 10 metros quadrados, muito elaborada. Provençal e o contemporâneo, que vai entrar o quê? Metalon. Provençal é tipo um... Estilo americano. É o estilo americano. Que são aquelas portas mais desenhadas, normalmente ela vem com laca acetinado, né? Nós da Italínia trabalhamos com o revestimento PET,
que é lindo, né? Ele é totalmente sustentável, né? Ele é feito de garrafa PET. É uma película linda e nós temos vários acabamentos em cores para esses acabamentos. E é, sem dúvida, uma linha assim que você vai ter na casa, uma cozinha de luxo. Não, tô aqui apaixonada. Esse modelo que você falou do Metalon é algo que nos últimos 2, 3 anos eu tenho visto cada vez mais Exatamente. forte, né? Então, o Metalon e os acabamentos em vidro, né? Principalmente o canelado, o vidro trama, que ele já vai entrar naquela linha mais pro contemporâneo e industrial. Então, fica muito hoje uma briga aí entre o provençal e a linha contemporânea. E ainda O Metalon entra mais na contemporânea. Entra mais na contemporânea, né? E o estilo fazenda? Um estilo mais rústico, assim, ele não é muito o perfil do cliente Italínia. Tá. Né? O cliente que ele quer mais É que a minha fazenda é chique, gente. Eu tô olhando aqui o provençal, eu queria essa daqui. O provençal, Eu o sou provençal dessa. ele se encaixa mais nesse ambiente rústico, né? Ele já dá para compor mais uma com fazenda chique, madeiras, assim, né? exatamente. Mas tem fazenda contemporânea também, viu, Maria? Metal também Tem. combina. Então vai, e tem também a linha é que industrial. o Metalon ele combina muito com o cimento queimado, com os tons de cinza, você consegue fazer bastante trabalho nesse sentido. Ah, né? mas também tem agora a linha Madeira. orgânica, que tem os metalons nos tons mais pro rose gold, pro ouro, né? Pro ouro gold, o cinza, que de repente você vai fazer uma combinação do branco com rosé e com Fica muito todos clássico, todos né? os Muito acabamentos classudo. em metalon. Às vezes você faz só aquela estrutura do metalon e as prateleiras, né? Então, para banheiro, para acabamento de próprio home office, de cozinha, fica lindíssimo. Então, assim, é muito complicado a gente falar o que mais vende, porque o cliente ele se inspira muito, né, na Na tendência. tendência. Por isso que eu te perguntei, onde vem as inspirações, né? Aí você falou, vem de Milão, vem da Europa, né? Vem da Isso, Itália. Salão Milão. Vem Salão Milão. Eu falei, legal. E o que se isso influencia muito, a galera ainda assim se inspira no que vê na TV, no Pinterest. E aí sai, né, da Feira de Milão e aí vem para o Brasil para Casa Cor, né, para as Pro feiras Rio, que agora pras feiras de começa, arquitetura. começa ai, tem muito, né? Agora teve a Abmad, aí depois já tem a Feicon, depois já vem Expo Revestir. Então compõe mesmo, né, o ambiente da decoração. E aí a gente falando de móveis planejados, hoje a tendência é a linha clean, orgânica, né? Tons claros, cinza, o frejó, que é aquela madeira mais clara. Eu vejo muito aquele tom de palha sendo usado. Exatamente, né? Os tons nudes, né? Que a gente tem várias nuances, desde o cinza para o rosa, para um tom mais neutro como bege, off-white. Então ele vai mais para essa linha, né? Orgânica. E que fica... Os ambientes hoje, eles são cleans, Atemporal, né? Exatamente. Então tem aquela mescla da madeira escura, do cinza, do preto, né? E tem o cinza com preto que vende muito, muito mesmo. Principalmente para espaços assim como gourmet. Espaços maiores. Exato. E pequenos também, viu, Maria? Porque fica moderno, né? Então, de repente, você tem ali um espaço gourmet e você quer deixar, como você falou, aquela coisa mais rústica. Então, faz aquela mescla do cinza mais escuro, de repente com madeira mais escura, ou um preto com a madeira também fica bonito. Então, existem várias possibilidades, né? Caramba, um mercado gigantesco, hein? Muito. A gente sempre orienta. O ambiente, quando ele é muito compacto, menor, quanto mais clean ele for, mais amplitude, né, vai trazer para aquele ambiente. Ambientes grandes, integrados, né, que já tem aquele acabamento, por exemplo, de porcelanato mais pro cinza, mais pro escuro, né, ou um piso, casas muito amplas, que tem aquele piso mais escuro, vai remeter também aos móveis um pouco mais claro, para trazer aquela amplitude. Se a casa ela é muito grande, acabamentos muito em vidro, que traz aquela claridade natural também,
Ele pode abusar do madeira pesado, né? Dos tons mais colorido, escuros. preto. Exatamente. Provençal preto, provençal azul marinho com madeira, com tons de dourado nos metalons. Fica maravilhoso para esses ambientes. Caramba. Tá aí, gente. Se você Que tiver um aula. ambiente pequeno, invista em tons claros. Se você tiver um ambiente bem amplo, iluminado, invista em tons mais escuros. Exatamente. Mas se for amplo e já for escuro, os tons têm que ser claros. Gostou da dica? Me siga para mais dicas. Não siga não, siga a Ana. A diquinha de hoje. Caramba, que legal, né? Quanta informação, muita coisa que eu não tinha ideia. E é um mercado gigantesco de fato. Exatamente. Então, assim, o comprometimento com móveis planejado, ele vai além da estética, né? E da funcionalidade. Porque é algo que é muito técnico, né? Então, às vezes, o cliente também, ele não se atenta a detalhes do que a empresa vai oferecer para ele acaba tendo muitos problemas, né? De medidas, de dimensões, optar numa fase de obra, por exemplo, uma dúvida que surge muito, a gente faz primeiro a parte de móveis ou faz primeiro a parte de pedra, né? Instala primeiro as pias, né? Ou vai instalar primeiro os móveis. Qual é a resposta para isso? Normalmente, o ideal é instalar primeiro os móveis e depois vir com a pedra. Primeiro que vai ter que nivelar todo o móvel depois e por conta da sujeira, né? Muito pó, a pedra para montar, dependendo do tamanho também, né? E de como eles fazem o trabalho, porque vai desde do mármore mais simples, como essas pedras mais sintéticas, né? Que trabalham hoje. Então, o pó, ele pode danificar. Pode não, ele danifica a parte das ferragens, né? De dobradiças, de corrediças. Então, a gente sempre orienta o cliente a fazer primeiro a parte dos móveis e depois entrar com a pedra. Então, é um conjunto, né? Então, o cliente, ele, quando pensa na parte de móveis planejados, desde do piso, dos acabamentos da casa ou do apartamento que ele acabou de comprar, para entrar com essa instalação e para que ele não tenha problemas futuros depois, né? Então, a Italínia de Sorocaba, nós temos essa questão técnica de que a casa ou o apartamento, ele precisa estar numa determinada etapa para montagem, né? Até para a medição final, porque se não tiver, pode dar um erro de medida muito grande. Então, o reboco, o piso, né? Precisa estar com isso para a gente conseguir fazer a medida final para poder ser feito esse pedido, né? A implantação do pedido na fábrica. Então, existem, a gente chama de folha de atenção, que quando o cliente ele finaliza o contrato, Maria, de venda, né, de compra, o projetista, o vendedor, ele vai passar todas essas informações. Olha, Maria, então, agora que você, né, tá tudo certo, já definiu o projeto, acabou comprando, eu preciso que você se atente a isso, já vira para o cliente. Você precisa estar com o piso dessa maneira, precisa estar com a parede dessa maneira, se terá rebaixo de gesso, a gente tem que ter essas medidas para que quando vá montar esteja perfeito, né? O nosso comprometimento, nós temos um selo desenvolvido aqui em Sorocaba pelo nosso centro operacional, que é o selo SEEM, é o SEEM, Sistema de Excelência de Entrega e Montagem. Então, para que essa montagem tenha hoje os resultados que nós temos de satisfação do nosso cliente, precisamos desenvolver esses processos técnicos, né, de obra, e que o cliente entenda que se algo tiver errado, parede torta, piso torto, não é que a montagem não deu certo, né? A obra estava fora do padrão. E isso nós não temos problema, porque se a obra não estiver dentro desses requisitos, não será feito a implantação do pedido na fábrica. Isso daí é um comprometimento que nós temos com o cliente. E às vezes o cliente nem sabe. Por exemplo, se o meu apartamento já é um apartamento mais antigo e a parede lá é meio tortinha, o piso tem a sua descida e tal, como é que se adapta nisso? Não, ele vai ter que arrumar. Se estiver fora do padrão de montagem,
do nosso produto, ele precisa arrumar isso. Tipo, tá bom, então se não tiver em determinadas especificações, não vai fechar com a gente. É porque não tem como a gente comprometer, né, a qualidade do produto e da montagem, sendo que a parede está torta. Óbvio que não vai dar certo, né? Vai ficar esquisito. Aí o cliente fala assim, não, mas eu não vou arrumar, então como que a gente vende algo para você e depois, né? Porque senão fica como se fosse a culpa de quem Tipo, o móvel que tá torto. Mas na verdade é a parede que tá. Exatamente. Não Então tem é como. uma prevenção que vocês têm em relação a esse... Eu achei legal. Tá certo, é válido. É porque, como a gente fala, é muito técnico, né? Não é só a compra do móvel. Ele precisa saber que existem padrões, né? De altura, de profundidade. Não, eu pergunto porque tem muito imóvel que a galera não se preocupa tanto assim, né? Com nivelamento. Eu falo assim, até besteira, mas, por exemplo, assim, eu descobri que as janelas do apartamento não são todas iguais, porque a gente mediu uma, teoricamente elas são todas iguais. Deveriam ser. A gente mandou fazer telas, a gente fez telas para janelas e, tipo, não cabe. Porque... Economizou em uma. Porque aí você vai perceber que, tipo assim, tem um... Mas você comprou um produto sob medida? Ou um Não, produto pronto? Não, a gente mandou fazer... Não, eu medi, eu falei, são 3 telas assim, vou fazer 3 telas assim, desse tamanho, porque as janelas são todas iguais. E não era. Não. E você não mediu uma por uma? Não. Exatamente. Então, para você ter uma ideia do cuidado que nós temos dessa questão técnica de medidas, né? Por exemplo, o cliente, isso é um fato, assim, importantíssimo a gente abordar aqui agora. Por quê? Eu não quero fazer um orçamento para minha cozinha, né? Existe a casa há 20 anos. Você tem a planta? Eu não tenho a planta, então eu preciso ir até a sua cozinha para fazer as medidas reais para a gente desenvolver esse projeto. Porque o cliente, ele manda para a gente um quadrado com outro quadradinho que é a janela, aí um outro quadradinho que é a porta, né? E ali tem as dimensões. Que ele mediu na trena. Exatamente. Lá de casa. Ou às vezes não é nem uma trena, é só uma fita métrica mesmo. E foi, né? Aí ele manda a foto pelo WhatsApp pra gente, do jeito que ele acha que tá bom. Então, assim, a gente tem esse cuidado em orientar e falar, olha, Maria, eu entendo que você quis agilizar aqui pra gente, já mandando as medidas, só que por medidas de segurança e para te levar, né, um projeto mais assertivo, eu preciso fazer a medição. Que dia que você pode me receber? E aí o cliente, ele entende realmente que a gente precisa, porque tem um vão, porque tem a sapata, porque tem um detalhe. Um rodapé. Exatamente. Que vai fazer diferença na hora de desenvolver esse projeto, né? Então, quando o cliente, como você falou, ele tem um monte de lugar que faz isso. Mas eu mandei e a moça fez pra mim. Então tá bom, só que nós trabalhamos dessa maneira, por isso, né? Então... Não, mas o erro foi meu, eu não me isento. Tipo assim, eu achei que era tudo igual, mas não era. A princípio era. Era pra ser, né? E aí o cliente, e às vezes acontece, né, do cliente já ter tido esse tipo de experiência, porque eu já fiz assim, assado, a gente teve problema por isso. Por quê? Um detalhe que poderia ter sido ali sanado já de cara, que é realmente a medida, é um procedimento extremamente técnico, né? Extremamente técnico. E que depois vai te dar satisfação e não problema, dor de cabeça, né? Com fechamento, com porta que ficou desalinhada. A gente recebe muito cliente que, infelizmente, tiveram há 5, 6, 7 anos atrás, né, esse tipo de problema e que hoje está se mudando para um outro lugar, mas que não vai passar nem na rua dessa pessoa, né, desse lugar que já foi atendido. Porque, ao invés de ser uma realização, foi só transtorno, né? E realmente é uma dor de cabeça. Caramba. Mas essa questão de medida o nosso trabalho... Sério? O
O nosso trabalho é técnico. É igual um engenheiro, imagina. É da onde começa tudo, né? Exatamente. Até o financiamento, né? O financiamento é estilo compra de imóvel, na verdade, é só uma extensão, né? Exatamente. Da continuação do teu sonho. Exatamente. Então, se você quer uma casa alinhada, uma casa bem feita, uma casa bem construída, vai de todas as medidas, desde como é que você vai subir uma parede até como é que você vai subir o móvel ou o Que vai ficar ali. Então, quando a gente fala de se comprometer com o cliente, né, é porque a gente tem um posicionamento no mercado de marca que leva para o cliente essa qualidade, essa prestação de serviço, e a gente não pode deixar que um detalhe venha a prejudicar, né, todo um trabalho que é feito com muito cuidado, né, para eles. E isso é muito importante. Caramba, que legal. E aí? E aí, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que foi bem completo. Bem proveitoso. Caramba, quanta informação. Parabéns, viu, Ana? A gente nem falou das parcerias ainda, do trabalho que a gente desenvolve com os outros parceiros, né? Porque como a gente está voltado aqui bem para o público mesmo, mas é um outro, né? Uma outra oportunidade, a gente pode fazer algo voltado para... Quando o seu gerente puder vir também, aí a gente aborda todas essas questões. Sim. Então vamos agradecer. Se a gente for falar de processos, né, de como a gente trabalha internamente, de setorização, do que a gente leva hoje para o mercado, é surreal, né? Então, é legal a gente marcar depois um horário para falar sobre tecnologias, para trazer as novidades. De processos mesmo, né? Porque de processo fabril, né? Aqui em Sorocaba, o centro operacional... Isso é legal também passar para o cliente, porque a estrutura que a Italínia de Sorocaba tem hoje, ninguém tem em Sorocaba e região. Então, a gente tem um centro operacional, imagine que é como se fosse uma mini fábrica, onde a gente recebe todos os materiais daqui, e daqui é entregue na casa do cliente, né? Então, o cliente, ele não recebe o produto direto da fábrica, que vem de Bento Gonçalves, né? O produto, ele chega no depósito, ele é devidamente separado por ambientes e por cliente. Porque quando chega na carreta, imagina que chega toneladas, né, de produto, carretas e carretas. Ele é carregado por tamanhos, não é Depois separa por produto. Então, quando chega no depósito, ele é separado o que é a cozinha da Maria, a cozinha da Maria, o dormitório da Maria, a lavanderia da Maria, a despensa do João, o quarto do João. Então, lá ele tem todo, são 1.000 metros quadrados, né? Que chega tudo lá e de lá é separado por cliente para entregar. Então, até 30 dias fica no depósito. A partir desse tempo, se o cliente atrasou a obra, por algum motivo, é cobrado um valor de aluguel diário, mas bem simbólico. Nada que vai ser abusivo para o cliente também. E aí lá tem o processo de parte técnica, que são mais 12 pessoas trabalhando lá só para a liberação de projeto, assistência técnica, logística, almoxerifado. Então, Deus. É uma equipe gigante fora, não é só o comercial da loja, né? Não, é legal trazer. Não é à toa que está há 20 anos aqui em Sorocaba. Exatamente. Caramba. Ana, fala pra mim, como é que foi a sua experiência com o podcast? Como é que foi estar aqui essa noite? O que você achou do ambiente, do estúdio e da experiência de podcast? Eu gostei muito, né? Agradecer a oportunidade, porque a gente tá aqui para fazer o melhor, ter essa oportunidade de levar para o nosso público, né? Conversar com vocês e essas informações é incrível. Eu confesso que eu sou um pouquinho, né, assim, desinibida, então foi tranquilo. E a gente faz cada dia mais, né, com amor, com muito carinho, com muita dedicação. Então, estar aqui hoje com vocês, poder levar um pouco, né, do meu conhecimento, as informações para vocês, para o cliente aqui do Chaves, foi sensacional. Uma experiência assim, eu nunca tinha feito, né, um podcast. Fiquei super tranquila, acho muito válido, porque é um trabalho que realmente a gente se dedica muito. Eu sou apaixonada por essa área, né, de imóveis planejados.
tenho hoje o prazer em representar, né, o melhor grupo de Sorocaba e região, que é a Italínia Casa Bela, onde a gente se compromete em fazer um trabalho assertivo, em fazer um trabalho de muita transparência e responsabilidade. E vocês, né, com esse espaço que está sendo sensacional. Obrigada. Muito bom, muito bom. Assim, e não só a questão da pessoa ser um pouco mais desinibida, como você trouxe, mas até mesmo a pessoa que tem um pouco mais de timidez, a gente percebe que ao longo da conversa a pessoa ela vai se soltando. Aqui acaba virando Um bate-papo. um bate-papo tranquilo, onde as informações fluem e toda a conversa ela passa a ser muito produtiva. Exatamente. Muito tranquilo, um ambiente muito leve, né? Uma conversa leve, uma conversa dinâmica, e isso faz toda a diferença. Gente, esse foi o nosso momento com a Ana Maria, que trouxe para vocês informações muito valiosas sobre como fazer um planejado da sua casa. Trouxe algumas tendências, falou sobre a importância das medidas, de receber um técnico, de receber um atendimento personalizado, porque afinal de contas, a gente está trabalhando com sonhos e é o seu sonho de ter ou a sua casa ou de ter realmente um espaço que vai ser valorizado para uma venda, para um aluguel, enfim. Mas é preparar o seu espaço dependendo da sua intenção. Com certeza. E muito obrigado, Ana Maria. Muito obrigado, foi muito válido. Muitas informações pertinentes. Eu tenho certeza que o nosso coleguinha que lá assistiu, ele vai buscar a Italínia e vai entender um pouquinho mais sobre o mercado dos planejados. Aliás, ele já aprendeu um pouco e vai lá agora para realizar o seu sonho. Ai, que bom. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu acredito que quanto mais a gente consegue, né, hoje levar para o cliente, levar para o mercado, né, esse olhar, esse cuidado, o aconchego mesmo de receber o cliente com tudo que ele merece, né? Desde o atendimento até os móveis prontos, montados, né, na casa dele, pra gente é uma satisfação incrível. Maravilhoso. Eu só vou pedir para você agora informar ao espectador que teremos uma novidade agora da Italínia. Exatamente. Você poderia passar pra gente? A Italínia fez, né, agora em janeiro, 20 anos no mercado em Sorocaba, e a partir de abril sairemos da tradicional Avenida General Osório do Trujillo para o Campolim, que será ali na Antônio Carlos Comitre, em frente ao Oba, né? Então, a obra, toda a parte do prédio já está a todo vapor, e em breve a gente está lá também no Campolim. Então aproveita o espaço e convide o nosso amigo aí, o espectador, a comparecer lá para conhecer a loja. Estão todos, né, convidados para a gente receber o cliente como vocês merecem, num espaço lindo, incrível, uma loja que com certeza, se não a mais bonita, uma das mais bonitas do Brasil, aqui em Sorocaba, Italínia Casa Bela. Perfeito. Muito obrigado. Gente, se esse episódio serviu para você, se ele foi útil, ou se trouxe informações que você acha que interessa a alguém, não hesite em compartilhar. E se você curtiu, deixa aquele like, deixa um comentário aqui pra gente, porque o seu comentário e a sua opinião é muito valiosa pra gente. Quem sabe, sugere algum tema, ou que tipo de convidado você gostaria de ver por aqui, e a gente traz para vocês. Esse foi o Chaves em Pauta dessa noite. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço.